E para trazer um pouco mais de clareza sobre isso, eu trouxe para vocês um exemplo para que vocês consigam observar na prática como a gente pode atribuir essa exceção, tá? Então, esse exemplo, tá? Esse exemplo, ele está lá no Perguntas e Respostas do próprio Simples Nacional, tá? Que eu vou ainda mostrar para vocês, a gente vai mostrar para vocês dentro de como vocês podem ir atrás desse Perguntas e Respostas, que é muito importante e ele é super válido para vocês retirarem as suas dúvidas, de perguntas que os contribuintes já efetuaram para o fisco e o fisco já respondeu. E uma delas era sobre essa parte da exceção e o fisco trouxe de forma exemplar exemplos de como a gente pode verificar se a gente entra nessa particularidade. Vamos ver juntos? Por exemplo, empresa alfa aberta em 14 de novembro de 2011, então ela já é uma empresa aberta há um tempo, né? Deseja optar pelo Simples Nacional a partir do ano de 2018, ok? Ela oferiu no ano calendário anterior, ou seja, de 2017, a receita bruta no mercado interno de 5 milhões, mas nenhuma receita decorrente de exportação, ok? Então a gente já viu aqui que ela foi aberta em 2011, ela quer ser do Simples Nacional em 2018 e em 2017 ela oferiu 5 milhões. Como ela ultrapassou o limite de receita no mercado interno, ela não pode optar pelo Simples Nacional em 2018. Por quê? Qual que é uma primeira regra para a gente manter uma empresa no Simples Nacional? Ela ter o faturamento, a receita bruta, no valor de até 4 milhões e 800, ok? Isso quer dizer que mesmo essa empresa aqui, ela tendo atividade de mercado interno e também fazendo venda de exportação, a gente não pode atribuir ao primeiro critério, que é o valor de 4 milhões e 800. Então, não é a soma dos 9 milhões e 600 que uma empresa optante por essas duas atividades, elas podem ser enquadradas no regime tributário do Simples Nacional. Então, esse é um ponto super importante quando a gente fala sobre um planejamento tributário para um cliente, tá? Então, não é que ele tem atividade de exportação que ele já pode optar pelo Simples Nacional, somando-se o valor de 9 milhões e 600. Pelo contrário, ele primeiro tem que entrar dentro do critério do Simples Nacional. Qual o primeiro critério do Simples Nacional? 4 milhões e 800 de faturamento, ok? Vamos para mais um exemplo que ele trouxe. Empresa aberta em 14 de novembro de 2011, deseja optar pelo Simples Nacional a partir do ano de 2018, assim como a empresa anterior. Ela oferiu no ano calendário anterior de 2017 a receita bruta no mercado interno de 4 milhões e 600 e a receita bruta decorrente de exportação de mercadorias e serviços no valor de 4 milhões e 500. Como não ultrapassou nenhum dos limites em 2017, ela pode sim optar pelo Simples Nacional no ano de 2018. Conseguiram entender? Aqui, essa empresa aberta, ela tem dois tipos de atividades. Então, ela tem atividade no mercado interno e ela tem atividade no mercado externo. Ela vende para fora, certo? Qual é o critério para ela continuar sendo do Simples Nacional? Ela optar pelo Simples Nacional. Ela não pode ter o primeiro critério. No mercado interno, ter ultrapassado o valor de 4 milhões e 800. O que aconteceu aqui em 2017? No mercado interno, ela teve o valor de 4 milhões e 600. E no mercado de exportação externo, né, a venda para fora, ela continuou também no limite de 4 milhões e 500. Então, por isso que ela pode ser optante pelo Simples Nacional. Tá vendo como é importante a gente avaliar o conceito do Simples Nacional para a gente fazer a aplicação de um planejamento tributário e até mesmo fazer uma oportunidade de um cliente de vocês irem para o Simples Nacional? É sempre importante vocês terem essas exceções vinculadas à operação desse cliente, porque pode ser que um cliente esteja no lucro presumido, por exemplo, e que vocês não sabiam, por exemplo, dessa particularidade. Ou vocês podem levar essa particularidade para o seu cliente, né? Ele pode ser sim optante pelo Simples Nacional se ele entrar nesses critérios que a gente acabou de colocar aqui, ok? E quando a gente fala sobre o início de atividade, né? O início de atividades quer dizer que a gente não tem um valor atribuído no ano posterior, porque ele está iniciando agora. Como que a gente pode fazer isso? Dessa forma, a gente tem que falar sobre proporcionalidade.
tá? Então, a Lei Complementar 123 e a resolução, ela fala sobre a proporcionalidade para a gente fazer o cálculo do DAS e também sobre todos os outros critérios. Então, a pessoa jurídica que teve início de atividade, os limites serão sempre proporcionais ao número dos meses compreendidos entre a data da abertura do CNPJ e o final do respectivo ano calendário, consideradas as frações mensais como o mês anterior. Importante observar que o limite proporcional da receita bruta é aplicável sempre no ano calendário de início da atividade da empresa. Então, a gente vai fazer uma proporcionalidade sobre o valor que está sendo feito e arrecadado naquele momento, sobre o valor atribuído aos meses que faltam para a gente terminar o ano calendário completo. Tá? Então, quando a gente fala sobre início de atividade, a gente fala sobre a proporcionalidade. Para trazer esse exemplo, perguntas e respostas também do Simples Nacional, ele trouxe para a gente um exemplo claro sobre isso. Tá? Então, também vamos discutir sobre isso, pensando em exemplos, para vocês conseguirem trazer de forma mais prática possível, para que vocês consigam levar isso no seu dia a dia. Então, empresa Ômega, aberta em 12 de maio de 2017, ela deseja optar pelo Simples Nacional a partir de janeiro de 2018. Como iniciou suas atividades no ano calendário imediatamente anterior ao da opção, ela sujeita-se, para fins da opção, o limite de 19 proporcional de 3.200.000, ou seja, 400 mil vezes 8 meses, tá? Ela pode optar pelo Simples Nacional desde que não tenha ultrapassado o limite proporcional em 2017 de 3.200.000 de receita no mercado interno, mais 3.200.000 como exportação. O que aconteceu aqui? O fisco, ele não deixou para a empresa, quando ela fala de um início de atividade, a receita total de 4.800.000. Ele fala o quê? É necessário fazer uma proporcionalidade, porque senão essa empresa, ela sairia do primeiro critério que a gente acabou de observar, que o Simples Nacional, ele pode faturar no ano calendário completo 4.800.000. Só que se essa empresa, ela abriu o CNPJ em maio, isso quer dizer que ela não tem 4.800.000, ela tem uma proporcionalidade de 8 meses, equivalentes ao valor de 4.800.000. Por isso que a gente chega no valor de 3.200.000. Por quê? De maio a dezembro, a gente tem 8 meses. Então, é equivalente mensal a 400 mil por mês, ok? Então, se ela não ultrapassar o valor de 3.200.000, ela vai poder optar pelo Simples Nacional. E isso também para o critério de exportação, quando a gente fala sobre a exceção. A gente não fala sobre os 4.800.000, a gente fala sobre 3.200, porque também a proporcionalidade sobre as exportações. Tudo bem?